Bem, agora a gente já conhece o básico em torno de como é a composição da matéria. Gente, isso é o nível básico. Isso aqui são os conceitos mais básicos que a gente tem para trabalhar. Ao longo do nosso curso, vamos aprofundar esse conhecimento cada vez mais, para que a gente consiga entender uma série de fenômenos que vão acontecer com essa matéria e principalmente compreender um pouco melhor a sua composição. Bem, vamos lá. Agora, a gente pode trabalhar os estados físicos da matéria. Se a gente perceber, por exemplo, a água é um dos maiores exemplos, a gente consegue ver a água facilmente no nosso mundo, ou pelo menos a gente conhece ela em 3 estados. Um estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, onde ela está fluida, né? Um estado da água que a gente normalmente bebe, e o estado gasoso, que é quando ela evapora, ou quando você, por exemplo, aquece a água e ela começa a soltar aquele vapor, aquela fumaça. Ela está passando para um estado gasoso, um estado de vapor. Bem, esses são os 3 estados básicos que a gente conhece da matéria. Os 3 estados que normalmente a gente vai verificar, em teoria, toda substância, repare que agora eu não falei matéria, mas toda substância, ela teria a capacidade de ser encontrada nesses 3 estados, mas isso depende das condições de temperatura e de pressão, ou seja, depende das condições. Então, a água a gente vê facilmente, a gente conhece esses 3 estados com facilidade, mas, por exemplo, de ferro, a gente normalmente conhece ele no estado sólido. O estado líquido já é bem mais raro, normalmente a gente vai ver ele em fundições ou em indústrias que trabalhem com ferro. E o estado gasoso, bem mais raro da gente ver. Em teoria, toda substância teria a condição de estar nos 3 estados físicos. Contudo, as condições nem sempre favorecem que a gente possa verificar toda a substância nesses estados. Então, algumas a gente vai conhecer, na verdade, apenas num desses estados, ou sólido ou líquido. A gente vai ver mais para frente como é que isso é determinado. Bem, vamos tentar então fazer alguma diferenciação entre esses 3 estados, né? Visualmente, principalmente com água, que é muito comum, a gente consegue facilmente identificar a diferença entre elas, mas vamos entender como é que funciona o estado de agregamento dessas partículas de uma determinada substância nesses 3 estados físicos. Então, no estado sólido, normalmente essas partículas de uma determinada substância, né? Então, por exemplo, no caso da água, aquela unidade básica com 1 oxigênio e 2 hidrogênios, normalmente, nesse estado sólido, essas partículas estão extremamente agregadas, ou seja, muito unidas, muito juntas, muito presas umas às outras, e isso acaba conferindo ao sólido ou a sólidos pouca mobilidade dessas partículas. Como as partículas estão muito presas, muito agregadas, né, essas partículas têm uma baixa capacidade de se mover livremente. Elas normalmente estão muito presas umas às outras. Isso acaba conferindo também a sólido, normalmente um aspecto mais rígido, mais duro, e uma forma definida, uma forma bem delineada e firme para um determinado sólido. Então, por exemplo, uma barra de ferro, ela possui, né, sólida, ela possui um determinado formato, e aquele formato vai permanecer assim. A não ser que você faça alguma coisa com essa barra de ferro, mas a princípio, como ele é um sólido, esse formato dele é definido. A mesa onde eu apoio aqui minha folha também ela é sólida, ou seja, ela tem uma estrutura rígida e uma forma definida e bem delineada, né? E isso você vai ver em qualquer sólido. Bem,
No estado líquido, a gente já tem alguma diferença. No estado líquido, essas partículas, né, formadas na minha substância já estão mais soltas, um pouco mais distantes. Elas ainda apresentam alguma força que mantém elas juntas, certo? Mas essas partículas já estão num estado bem mais fluido do que no sólido e bem mais livres, e isso confere a ela também uma maior mobilidade para essas partículas. Essas partículas têm uma capacidade de se movimentar maior do que no estado sólido, estando ela no estado líquido. E por conta disso, por conta desse líquido, ele normalmente ser mais fluido, a forma desse líquido depende do meu recipiente. Então, por exemplo, se eu pego a água e coloco ela num copo quadrado, a água se adequa àquele copo e fica num formato quadrado. Se eu boto num copo redondo, ela vai se adequar àquela forma redonda e toma a forma desse recipiente. Então, já vejam que há uma diferença que, por exemplo, quando você faz isso com um cubo de gelo, o gelo em si, independente se você colocou ele num copo redondo ou num copo quadrado, o cubo de gelo continua no mesmo formato enquanto ele ainda estiver no estado sólido. Ponto. Ele não vai se adequar àquele, já tem o formato definido dele. E no líquido a gente tem essa fluidez, né, da minha substância. E o estado gasoso é um estado onde as partículas estão completamente livres, ou seja, elas já não estão presas mais umas às outras. Essas partículas no estado gasoso podem facilmente se dispersar pelo ambiente, por exemplo, porque como não há nada que mantenha elas juntas, elas facilmente se desprendem e por conta disso também tendem a ocupar todo o espaço disponível no meu recipiente. Então, se eu tenho, por exemplo, um determinado gás num recipiente fechado, se esse recipiente tem 1 litro de volume, esse gás vai ocupar 1 litro desse volume, ele vai ocupar todo o espaço que ele puder. Então, se o recipiente é desse tamanho, ele ocupa todo esse espaço. Se é desse, ele ocupa também esse espaço. Por isso, o gás, ele é o que apresenta a maior capacidade de ser comprimido. Então, por isso que a gente consegue colocar uma determinada quantidade de gás dentro por exemplo, de cilindros relativamente pequenos. Porque a gente pressuriza ele lá dentro, a gente coloca ele comprimido lá dentro, então a gente consegue enfiar uma quantidade de gás dentro daquele cilindro, porque você consegue também apertar mais essas moléculas para que elas se aproximem mais, né? Já que elas estão mais livres. A gente tem essa capacidade, ok? Então, basicamente, a priori, esses são os 3 estados da matéria e essas são as principais diferenças entre esses estados. Notem e lembrem que esses estados da matéria, esses estados físicos, são intercambiáveis, né? Então, por exemplo, retorno à água, ela é facilmente você deixa um cubo de gelo do lado de fora da geladeira, por exemplo, e ele vai passar ao estado líquido. Se você pega essa água líquida e aquece até um certo ponto, ela começa a evaporar, começa a passar ao estado gasoso e vai se dispersar, ok? Então você consegue, e o sentido contrário também pode ser feito. Então esses estados a gente consegue transformar numa mesma substância, a gente consegue transformar essa substância nos 3 diferentes estados, dependendo da substância, em condições mais brandas ou menos brandas.